Quando as pessoas ouvem a palavra espiritismo, quase sempre pensam em fantasmas, mesas girando, médiuns falando com mortos, fenômenos estranhos. Esse imaginário popular transformou o espiritismo em espetáculo. Mas isso está muito distante do que ele realmente significa. O espiritismo não começa com comunicação com espíritos. Ele começa com algo muito mais profundo e muito mais desconfortável: a aceitação de que a consciência não nasce da matéria e de que a vida não termina no corpo físico. Espiritismo não é sobre falar com mortos, é sobre compreender que ninguém morre. Segundo a sistematização de Allan Kardec, o espírito é o princípio inteligente que utiliza o corpo por um tempo, mas não se confunde com ele. O corpo passa, a consciência continua. E quando isso é compreendido, uma consequência inevitável surge. Se a consciência continua, então ela se comunica, mas não da forma que o imaginário popular espera. A comunicação espiritual não acontece fora da vida comum. Ela acontece dentro da mente, da percepção e da sintonia cotidiana. E é aqui que entra a pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar. Se a consciência sobrevive à matéria, por que você acredita que ela só se manifesta depois da morte, e não agora, enquanto você está vivo? Essa pergunta não é lógica. Ela é vivencial. Porque, se a resposta for agora, então algo muda profundamente. O espiritual deixa de ser um evento raro e passa a ser um campo contínuo de experiência. O espiritismo não afirma que algumas pessoas se comunicam com o invisível. Ele afirma algo muito mais radical. Todos nós estamos imersos em uma realidade espiritual o tempo todo. A diferença não está em quem se comunica, está em quem percebe. E talvez o maior equívoco da humanidade tenha sido esperar que o espiritual gritasse, quando ele sempre falou em silêncio. E se você chegou até aqui, escuta isso com calma, porque a partir desse ponto, muita coisa muda. Depois de entender que a comunicação espiritual não é espetáculo, surge uma pergunta inevitável: por que algumas pessoas percebem mais do que outras? E aqui é importante quebrar um dos maiores mitos da espiritualidade. Não é dom especial, não é escolha divina, não é superioridade moral, é condição de permeabilidade. Assim como algumas pessoas têm mais facilidade com música, idiomas ou matemática, algumas têm uma mente mais permeável às dimensões sutis da consciência. E isso acontece por fatores bem definidos. Uma sensibilidade emocional e psíquica mais aberta. Pessoas mais sensíveis, não no sentido de fragilidade, mas de percepção, tendem a captar nuances que outros ignoram. Elas percebem mudanças de clima emocional, tons sutis em ambientes estados internos que não vêm acompanhados de emoção intensa. Essa sensibilidade funciona como um sensor mais refinado. Não é virtude nem defeito, é característica. E sim, ela pode ser educada e equilibrada. Sem educação, vira confusão. Com educação, vira clareza. Um menor bloqueio racional ou medo do invisível. Aqui existe um ponto delicado. O excesso de racionalismo defensivo cria barreiras perceptivas. Não porque a razão seja ruim, mas porque o medo do invisível fecha canais internos. Muitas pessoas não percebem, elas rejeitam antes de perceber. Quando a mente aprende a observar sem julgar, ouvir sem interpretar imediatamente, sentir sem entrar em pânico, ela se torna mais receptiva. Espiritualidade saudável não elimina a razão, ela a amadurece.
O histórico espiritual, experiências acumuladas. Segundo a visão espírita sistematizada por Allan Kardec, a consciência não começa do zero a cada vida. Isso significa que algumas pessoas já lidaram com temas espirituais antes, já desenvolveram percepção em outras experiências, já aprenderam a diferenciar intuição de imaginação. Esse histórico não torna ninguém especial, apenas reduz o estranhamento. É como alguém que já teve contato com um idioma antes, reaprende mais rápido. Treino, estudo e disciplina mental. Esse é o ponto que mais incomoda quem acredita em dom. Percepção espiritual melhora com treino, silêncio mental, observação dos próprios pensamentos, estudo sério, autocrítica constante. Sem disciplina, a mente mistura tudo: emoção, desejo, medo e fantasia. Com disciplina, ela separa. Espiritualidade sem estudo vira crença. Espiritualidade com estudo vira consciência. A afinidade vibratória com determinados espíritos. Comunicação espiritual não é aleatória. Ela acontece por afinidade de pensamento, valores e interesses. Assim como você se conecta melhor com certas pessoas, o mesmo ocorre entre consciências de planos diferentes. Isso explica por quê. Alguns captam orientações éticas e construtivas, outros acessam conteúdos confusos ou superficiais. A qualidade da comunicação reflete a qualidade da sintonia. Médiuns não são superiores. Não são escolhidos, não são especiais, são apenas mais permeáveis. E permeabilidade não é privilégio, é condição. Condição que pode ser desenvolvida, educada, refinada ou bloqueada. A pergunta real não é por que alguns conseguem, mas o que em mim ainda bloqueia essa percepção? Porque a partir daqui fica claro, a comunicação espiritual não separa humanos em eleitos e excluídos. Ela apenas revela níveis diferentes de escuta. Se você quer entender isso de forma madura, sem misticismo e sem fantasia, fica aqui comigo, porque agora começamos a falar das formas mais comuns, mais seguras e mais ignoradas de comunicação espiritual. Existe um erro silencioso que o ser humano moderno comete o tempo todo. Ele espera que o espiritual seja extraordinário, quando na verdade ele é essencialmente simples. A maioria das comunicações espirituais não interrompe a rotina, não provoca choque emocional e não exige crença imediata. E exatamente por isso, quase ninguém percebe. Vamos atravessar, uma a uma, as formas mais comuns e mais seguras de comunicação espiritual. Enquanto você escuta os próximos exemplos, não tenta entender com a mente. Observa se algum deles já aconteceu com você, porque é aqui que muita gente começa a se reconhecer. Intuições repentinas, sem emoção exagerada. Essa é talvez a forma mais pura de comunicação. Ela surge como uma certeza breve, silenciosa, sem justificativa emocional. Não vem acompanhada de medo, nem de entusiasmo. Situação cotidiana. Você está prestes a enviar uma mensagem, fechar um negócio ou tomar uma decisão simples e, sem ansiedade, algo interno diz: espera, nada de drama, nada de explicação, apenas um saber tranquilo. Muitas pessoas ignoram isso porque esperam emoção, mas a intuição verdadeira não implora atenção. Exemplo histórico: Sócrates. Ele descrevia exatamente esse tipo de comunicação, uma advertência neutra que surgia apenas para evitar erros. Quanto mais silenciosa e clara a intuição, mais confiável ela costuma ser. Pensamentos persistentes que não parecem seus. Aqui não estamos falando de pensamentos obsessivos ou ansiosos, mas de ideias que retornam sempre com a mesma forma, a mesma lógica, a mesma serenidade. Situação cotidiana. Uma ideia insiste em voltar, mudar de caminho,
ligar para alguém, investigar algo. Você não está emocionalmente envolvido, mas o pensamento retorna dias depois, intacto. Isso não é urgência, é persistência lúcida. Exemplo histórico: Allan Kardec. Antes de se dedicar ao estudo dos fenômenos espirituais, ele relata que uma ideia clara e recorrente o acompanhava: observar com método algo que ele não buscava emocionalmente. Comunicações espirituais sérias não pressionam, elas aguardam. Repara numa coisa importante: nada disso vem com urgência ou desespero, e isso muda completamente a forma como você deve interpretar o que ainda vem pela frente. Ideias construtivas que surgem prontas. Essa forma é frequentemente romantizada como gênio, mas existe um padrão muito específico. A ideia não é construída, ela é recebida. Situação cotidiana. Você não está pensando no problema, mas de repente a solução surge organizada, funcional, simples, sem esforço mental. Exemplo histórico: Nikola Tesla afirmava ver suas invenções completas, funcionando mentalmente, antes de qualquer cálculo. Isso não é imaginação comum. É inspiração estruturada. Ideias que vêm prontas geralmente não alimentam o ego, mas resolvem algo útil. Advertências internas que evitam erros. Essa é uma das comunicações mais frequentes e menos reconhecidas, porque não gera história para contar. Ela apenas evita algo que daria errado, situação cotidiana. Você sente claramente que não deve entrar em um lugar, insistir em uma conversa, aceitar uma proposta. Nada acontece, e por isso você esquece. Mas algo foi evitado. Exemplo histórico: Carl Jung. Antes da Primeira Guerra Mundial, Jung relatou advertências internas e visões simbólicas de conflito coletivo, que só mais tarde fizeram sentido. Comunicação espiritual verdadeira protege sem alarde. E talvez o mais curioso seja isso: as comunicações que mais protegem quase nunca deixam lembrança. E daqui a pouco você vai entender por quê. Sensações corporais sutis: peso, leveza, alerta. O corpo é um instrumento de percepção, não um obstáculo. Sensações espirituais legítimas são breves, coerentes com o contexto, não emocionais, não espetaculares. Situação cotidiana. Você entra em um ambiente e sente um peso inexplicável, ou conversa com alguém e sente uma leveza clara. Não é julgamento, é percepção. Observação recorrente no estudo espírita sério. Médiuns experientes relatam que comunicações equilibradas vêm acompanhadas de sensações corporais estáveis, enquanto conteúdos confusos geram desconforto físico e mental. O corpo reage à qualidade da informação, não ao misticismo. Se você sempre ignorou o corpo achando que espiritualidade era algo mais elevado, talvez esse seja exatamente o ponto que precisa ser revisto. O problema não é que a comunicação espiritual seja rara, é que ela é simples demais para quem espera espetáculo. O ser humano moderno espera vozes altas, ignora o silêncio, busca o extraordinário, despreza o essencial. Mas as formas mais seguras de comunicação espiritual passam pelo crivo da consciência, não da emoção. Talvez você nunca tenha vivido algo sobrenatural, mas isso não significa que nunca foi orientado. Significa apenas que você aprendeu a ignorar o que não grita. A partir daqui, surge a pergunta mais delicada de todas: como diferenciar uma comunicação real de uma ilusão da própria mente? É isso que vamos enfrentar agora. Chegamos agora ao ponto mais delicado de todo esse tema, e talvez o mais negligenciado. Porque falar de comunicação espiritual sem falar de critério é abrir espaço para ilusão, dependência e engano. Aqui é preciso dizer algo com todas as letras: nem todo espírito sabe o que diz.
Nem todo espírito diz a verdade. Nem todo espírito está bem intencionado. Nem todo espírito está atualizado. E isso não deveria chocar ninguém, porque espíritos não são anjos, são pessoas desencarnadas. Não existe nada mágico, nada sobrenatural. Esse é um ponto essencial. A comunicação espiritual não é sobrenatural. Ela não viola leis da natureza. Ela acontece dentro delas. O que chamamos de sobrenatural é apenas aquilo que ainda não compreendemos plenamente. Durante séculos, eletricidade foi magia, radiação foi invisível, ondas de rádio eram impensáveis. Hoje são ciência básica. Da mesma forma, a comunicação entre consciências não é milagre, é fenômeno natural ainda em processo de compreensão. O Espiritismo, desde sua origem, nunca afirmou saber tudo. Ele afirma exatamente o contrário. Vivemos dentro de uma realidade muito maior do que nossa capacidade atual de explicação. Talvez o erro não esteja no fenômeno, mas no rótulo que a humanidade sempre colocou sobre aquilo que ainda não compreende. Espíritos são pessoas, com tudo o que isso implica. Aqui entra a parte que desmonta o romantismo espiritual. Se o espírito é a continuidade da pessoa, então ele leva consigo seu caráter, seu nível de conhecimento, seus vícios e virtudes, seu grau de honestidade. Ou seja, a morte não ilumina ninguém automaticamente, assim como existem pessoas mal informadas, equivocadas, brincalhonas, orgulhosas, vaidosas, mentirosas. Também existem espíritos exatamente assim. E do mesmo modo, existem espíritos éticos, estudiosos, responsáveis, comprometidos com o auxílio humano, interessados em esclarecer, não confundir. O plano espiritual não é homogêneo, ele é diverso, como a vida humana. Aqui, muita gente se decepciona, mas essa decepção é necessária, porque sem ela não existe discernimento espiritual. O maior erro: idealizar quem não deve ser idealizado. Um dos maiores perigos da espiritualidade imatura é transferir a autoridade absoluta para qualquer voz invisível. Quando alguém acredita que, se veio de um espírito, é verdade, ela abandona o próprio discernimento. E isso nunca foi espiritualidade. Isso é terceirização da consciência. Allan Kardec foi extremamente claro nesse ponto. Ele insistia que os espíritos devem ser julgados como pessoas, pelo conteúdo, pela lógica e pelo efeito moral de suas mensagens. Espíritos superiores não exigem fé cega. Eles estimulam análise. Se toda mensagem invisível fosse verdadeira, o mundo já estaria em ordem. O fato de não estar diz muita coisa. O critério não é quem fala, é o que é dito. Essa é uma das frases mais importantes de todo o roteiro. O critério nunca é a identidade do espírito, nunca é o nome, nunca é o título. O critério é: isso faz sentido? Isso é coerente? Isso amplia a consciência ou gera medo? Isso educa ou cria dependência? Isso organiza a vida ou a desestrutura? Mensagens verdadeiramente elevadas não se contradizem, não se impõem, não prometem privilégios, não ameaçam, não alimentam vaidade. Elas esclarecem. Guarda bem isso, porque essa frase sozinha já evita mais enganos espirituais do que qualquer ritual ou promessa. Humildade cósmica. Não sabemos tudo e está tudo bem. Talvez a ideia mais madura da espiritualidade seja esta: nem os encarnados sabem tudo, nem os desencarnados sabem tudo. Estamos todos aprendendo dentro da mesma natureza, apenas em estados diferentes de experiência. Não existe hierarquia absoluta de saber. Existe processo. Quando alguém, encarnado ou espírito, afirma ter todas as respostas, isso já é um sinal de alerta. Espiritualidade saudável convive com o mistério,
sem inventar explicações mágicas para preenchê-lo. Talvez a espiritualidade mais elevada não seja ter respostas, mas saber conviver com perguntas sem inventar certezas. A comunicação espiritual é real, mas ela não dispensa responsabilidade. Ela exige discernimento, observação, coerência, humildade. Espíritos não querem ser adorados, querem ser compreendidos e questionados quando necessário. E talvez a maior prova de maturidade espiritual seja essa: continuar aberto ao invisível sem abrir mão da lucidez. E agora vem a questão mais delicada de todas. Quando uma informação espiritual traz dados que ninguém vivo poderia saber, como isso acontece e como validar sem cair em crença cega. Mas como explicar informações que só alguém morto saberia? Antes de tirar qualquer conclusão, segura essa ideia comigo, porque o que valida uma informação espiritual não é o impacto, é o conjunto. Chegamos agora ao ponto que mais intriga, convence e ao mesmo tempo exige maturidade, porque existem, sim, casos em que uma comunicação espiritual apresenta informações impossíveis de serem explicadas de forma simples. Não estamos falando de frases genéricas. Estamos falando de dados específicos. Casos em que o comunicante relata fatos íntimos, cita detalhes desconhecidos por terceiros, revela acontecimentos ocultos, confirma informações que só puderam ser verificadas depois. Esse é um dos pilares mais fortes da comunicação espiritual legítima, e é exatamente por isso que ele precisa ser tratado com ainda mais critério. No Espiritismo sistematizado por Allan Kardec, esses casos recebem um nome específico: prova de identidade espiritual, ou seja, elementos que indicam que a consciência comunicante não é genérica, não é simbólica e não é produto de improviso. Exemplos clássicos incluem apelidos íntimos que só a família conhecia, relatos de acontecimentos não compartilhados em vida, detalhes de objetos, locais ou situações privadas, informações que só fazem sentido depois de confirmadas. Esses dados não surgem para impressionar, eles surgem como elementos de reconhecimento. Mas aqui entra um ponto crucial: nem toda informação correta comprova, por si só, uma origem espiritual elevada. Aqui muita gente se convence rápido demais. E é exatamente por isso que esse ponto precisa ser aprofundado com ainda mais cuidado, porque até esse tipo de informação exige análise. Esse é o ponto que separa a espiritualidade madura de crença ingênua. Mesmo informações precisas podem ter outras origens possíveis, como leitura psíquica do médium. O médium pode captar conteúdos diretamente da mente ou do campo emocional dos encarnados presentes, sem perceber conscientemente. Isso não é fraude, é um fenômeno psíquico real. Ou seja, a informação pode ser verdadeira sem vir de um espírito específico. Percebe como a realidade é mais complexa do que é espírito ou não é? E daqui a pouco isso vai ficar ainda mais claro. Acesso à memória emocional de encarnados. Pessoas próximas ao falecido carregam memórias profundas, muitas vezes inconscientes. Essas memórias podem ser acessadas de forma intuitiva ou mediúnica, gerando a impressão de comunicação direta com o desencarnado. Aqui, o conteúdo é real, mas a origem pode estar no campo mental coletivo do ambiente. Impressões do inconsciente coletivo. Algumas informações emergem de um campo mais amplo de memória humana, especialmente em temas recorrentes, familiares ou culturalmente carregados. Isso explica por que algumas comunicações trazem dados corretos, mas carecem de profundidade moral ou coerência contínua. Por isso, a pergunta nunca é apenas: essa informação é correta? Mas também, qual é a qualidade,
a consistência e o propósito dessa comunicação. Nem tudo que é verdadeiro vem da origem que imaginamos, e esse detalhe muda completamente a forma como devemos analisar essas comunicações. No espiritismo sério e em qualquer análise madura, não existe prova única e isolada. A validação acontece por conjunto, não por impacto. 3 critérios são fundamentais. Critério 1, repetição coerente. A informação se mantém estável ao longo do tempo ou muda conforme o contexto e o público? Comunicações sérias não se contradizem. Critério 2, lógica interna. O conteúdo faz sentido quando analisado com calma? Ele se sustenta fora do momento emocional? Espiritualidade verdadeira não exige suspensão da razão. Critério 3, utilidade moral. Talvez o critério mais importante de todos. A mensagem educa, esclarece, consola sem iludir, fortalece a autonomia ou cria medo, dependência, vaidade, sensação de privilégio espiritual. Informações espirituais elevadas nunca existem apenas para provar que são reais. Elas existem para transformar a consciência. Guarda bem esses 3 critérios, porque eles funcionam como um filtro que separa orientação espiritual de ilusão bem construída. O erro mais comum: confundir precisão com elevação. Esse é um erro sutil e muito comum. Uma comunicação pode ser precisa, detalhada e impressionante, e ainda assim superficial, vaidosa, moralmente vazia. Elevação espiritual não está na quantidade de detalhes, mas na qualidade do efeito. Espíritos verdadeiramente comprometidos com o auxílio humano. Não se exibem, não disputam credibilidade, não se afirmam como autoridade absoluta, eles orientam e se retiram. Esse é um erro que muita gente só percebe depois de se decepcionar. Se você está entendendo isso agora, já está alguns passos à frente. Quando alguém pergunta como explicar informações que só alguém morto saberia, a resposta madura é: existem explicações possíveis, mas nenhuma dispensa critério A. Comunicação espiritual legítima não se sustenta em impacto. Ela se sustenta em coerência, continuidade e utilidade moral. E talvez essa seja a maior diferença entre curiosidade espiritual e consciência espiritual. Porque, no fim, a pergunta mais importante não é: isso prova que o espírito existe? Mas o que essa informação produz em quem a recebe? É isso que realmente importa. E agora vem algo ainda mais importante de compreender. O plano espiritual não é um lugar perfeito. Ele é apenas a continuação da vida. É isso que vamos encarar a seguir. O plano espiritual não é um lugar perfeito. Essa é uma das maiores ilusões espirituais já criadas pela humanidade. E talvez uma das mais perigosas. Existe uma ideia profundamente enraizada de que, ao morrer, tudo se resolve. Como se a passagem para o plano espiritual apagasse conflitos, curasse ignorâncias e transformasse automaticamente qualquer consciência em algo elevado. Mas isso não corresponde à realidade. O plano espiritual não é uma ruptura da vida. Ele é a continuação dela. A morte não é um botão de reinício da consciência. Ela não apaga caráter, não apaga hábitos mentais, não apaga vícios emocionais. O que ela faz é simples e profunda. Ela retira o corpo físico, mas mantém a consciência exatamente como ela é. Por isso, tudo o que existe aqui, existe lá, em outros graus. Ignorância não é falta de inteligência, é falta de compreensão. Existem espíritos que não entendem o que aconteceu, não compreendem sua própria condição, permanecem presos a ideias antigas, reproduzem crenças limitantes. Isso não é punição. É consequência natural do nível de consciência. Assim como aqui, ninguém acorda sabendo tudo.
Onde há consciência, há conflito em algum nível. Espíritos ainda lidam com orgulho, culpa, apego, medo, desejos não resolvidos. A diferença é que, sem o corpo físico, essas tensões se manifestam de forma mental e emocional, não material. Isso explica por que algumas comunicações espirituais são confusas, contraditórias ou carregadas de vaidade. Não é o plano que é inferior. É a consciência que ainda está em processo. Uma das verdades mais libertadoras é esta: ninguém chega pronto do outro lado. O aprendizado continua. O autoconhecimento se aprofunda. As consequências das escolhas ficam mais claras. Sem o corpo, não há distrações físicas. Mas isso não acelera milagrosamente a evolução. Evoluir continua exigindo esforço, reflexão, responsabilidade, como sempre exigiu. No plano espiritual, não existem castas divinas. Existem níveis de maturidade moral. Espíritos mais lúcidos orientam, ajudam, educam. Espíritos menos lúcidos aprendem, confundem-se, erram. Isso não cria superioridade, cria função. Assim como em uma escola, alguns ensinam, outros aprendem. Todos estão no mesmo processo. Não existem saltos mágicos de consciência. A evolução espiritual é gradual, progressiva e individual. Exatamente como a evolução humana. A diferença entre os planos não está na perfeição, mas no ambiente de experiência. A única diferença real, a ausência do corpo. Esse é o ponto-chave que quase ninguém entende. O plano espiritual não é melhor nem pior por si só. Ele é menos denso, porque não há corpo físico. Isso muda a forma de perceber, a forma de sentir, a forma de se expressar, mas não muda quem a consciência é. Se alguém era ético aqui, tende a continuar ético. Se era confuso aqui, tende a continuar confuso. Se buscava aprendizado aqui, continuará buscando. O Espiritismo nunca prometeu um céu perfeito. Desde a sistematização de Allan Kardec, o Espiritismo sempre deixou isso claro. O plano espiritual é real, não idealizado. Ele abriga consciências em diferentes estágios e reflete exatamente o que cada um construiu internamente. Não existe prêmio automático, existe consequência educativa. A ilusão do paraíso imediato. Acreditar que o plano espiritual é perfeito é confortável, mas é falso. E, pior, essa crença impede o crescimento. Porque se tudo se resolve depois da morte, então não há urgência para evoluir agora. Mas a verdade é outra. A vida continua do jeito que a consciência está preparada para viver. E talvez a pergunta mais honesta não seja como é o plano espiritual, mas como está a minha consciência hoje se eu tivesse que continuar com ela amanhã. É isso que realmente importa. Meios mais comuns de comunicação entre os planos. Antes de entrar em cada meio, um ponto precisa ficar claro. Quanto mais sutil a comunicação, mais ela passa pelo crivo da consciência. E por isso, tende a ser mais segura. Quanto mais direta e ostensiva, maior deve ser o critério, porque menor é o filtro racional. Número 1. Intuição. É a forma mais comum e mais ignorada. Surge como um saber silencioso, sem emoção exagerada, sem imagens, sem vozes. Exemplo prático. Você decide não seguir um caminho, adiar uma conversa ou rever uma escolha sem saber explicar por quê. E depois percebe que evitou um problema. Intuição legítima não pressiona, ela apenas se apresenta. Número 2. Inspiração mental. Aqui, a comunicação vem como ideias organizadas, raciocínios claros ou soluções prontas, sem esforço consciente. Exemplo prático. Você está pensando em algo comum
E, de repente, surge uma resposta lógica e útil para um problema que não estava sendo analisado naquele momento. Inspiração construtiva não inflama o ego. Ela resolve. Número 3. Pressentimentos. São percepções antecipadas, geralmente ligadas a acontecimentos próximos. Vem como alerta interno, não como medo. Exemplo prático. Uma sensação clara de que algo não vai acontecer como planejado. E você ajusta o comportamento, evitando frustração ou risco. Pressentimento não paralisa. Ele orienta. Número 4. Sonhos lúcidos ou simbólicos ocorrem quando a mente racional relaxa e a percepção se amplia. Podem ser simbólicos ou surpreendentemente claros. Exemplo prático: sonhar com alguém falecido, trazendo uma mensagem simples e coerente, que faz sentido emocional e racional depois. Sonhos espirituais raramente são confusos. Mesmo simbólicos, deixam impressão clara. Número 5. Psicografia. O médium escreve sob influência espiritual, consciente ou semiconsciente. Aqui, o critério deve ser maior. Exemplo prático: mensagens com estilo, vocabulário e conteúdo diferentes do habitual do médium, mantendo coerência moral e lógica ao longo do tempo. Psicografia séria não depende de emoção do ambiente. Número 6. Psicofonia, fala mediúnica. O espírito se expressa pela fala do médium. É mais ostensiva e exige maturidade emocional e vigilância. Exemplo prático: comunicações breves, objetivas, sem teatralidade, que não exaltam o médium nem criam dependência. Quanto mais espetáculo, menos confiança. Número 7. Vidência, percepção visual espiritual, símbolos, cenas ou formas. Não é cinema espiritual nem visão contínua. Exemplo prático: ver mentalmente uma imagem simbólica que ajuda a compreender uma situação ou estado emocional. Vidência confiável, não é constante nem invasiva. Número 8. Audiência espiritual, percepção de sons ou palavras internas, não físicas. Extremamente delicada e facilmente confundida com imaginação. Exemplo prático: ouvir mentalmente uma frase curta, clara e neutra, sem tom emocional. Aqui, o critério deve ser máximo. Nem toda voz é comunicação espiritual. Número 9. Sincronicidades repetidas, eventos externos que se repetem com sentido claro, sem esforço de interpretação. Exemplo prático: a mesma mensagem surge em conversas diferentes, livros, falas aleatórias, sempre no mesmo contexto. Sincronicidade não é coincidência forçada, é repetição significativa. Número 10. Sensações energéticas claras, percepções corporais mais nítidas, peso, leveza, expansão, alerta físico imediato. Exemplo prático: entrar em um ambiente e sentir desconforto sem motivo físico, ou falar com alguém e sentir clareza e tranquilidade. O corpo reage à qualidade da informação, não ao discurso. O erro comum é achar que o espiritual precisa ser intenso para ser real. Mas a verdade é outra. Quanto mais sutil, mais segura costuma ser a comunicação, quanto mais ostensiva, maior deve ser o critério. Espiritualidade madura não grita, ela orienta. E talvez a pergunta mais honesta seja: você está buscando sinais cada vez mais fortes? Ou está aprendendo a ouvir melhor os mais silenciosos? É isso que define o próximo nível de consciência. Espiritualidade não é espetáculo. Depois de tudo o que atravessamos até aqui, uma coisa precisa ficar clara: a comunicação espiritual não existe para impressionar. Ela não existe para provar nada a ninguém. Ela não existe para criar medo, mistério ou dependência. Ela existe para algo muito mais simples e muito mais difícil. Ela existe para
orientar. Quando a mente está confusa, alertar. Quando um erro pode ser evitado, consolar, sem iludir, educar, sem humilhar, ampliar a consciência, sem tirar a autonomia. Esse sempre foi o propósito. Quando uma experiência espiritual gera medo constante, ansiedade, sensação de perseguição, dependência de mensagens, confusão mental, perda de senso crítico, algo saiu do eixo. Não é espiritualidade, é desequilíbrio interpretativo. Clareza é o sinal mais confiável. Espiritualidade saudável não tira o chão de ninguém. Ela firma os pés. Ela não fragmenta a mente. Ela organiza. Ela não infantiliza. Ela amadurece. Se uma comunicação espiritual exige que você desligue o raciocínio, abandone o discernimento ou entregue sua vida à vontade de algo invisível, isso não é elevação. É abdicação da consciência. O invisível não compete com a vida. Um dos maiores erros modernos é imaginar que espiritualidade é algo separado da vida prática, como se o espiritual estivesse do outro lado e o cotidiano fosse um obstáculo. Mas a verdade é o oposto. A espiritualidade real melhora decisões, aprimora relações, reduz impulsos destrutivos, aumenta responsabilidade, expande lucidez. Se ela não faz isso, ela está incompleta ou mal compreendida. A comunicação mais elevada é a que te torna mais lúcido. Talvez essa seja a síntese de tudo. Quanto mais elevada a comunicação espiritual, menos dependente você fica dela, porque ela não quer controle. Ela quer consciência. Ela não quer seguidores. Ela quer pessoas lúcidas e por isso ela não grita, ela não invade, ela não se impõe. Ela sussurra, sabendo que quem está pronto para ouvir, escuta. Não é sobre ver espíritos, é sobre entender a vida no fim. A pergunta nunca foi: você vê algo? A pergunta sempre foi: isso te torna mais consciente, mais ético e mais responsável pela própria vida? Se sim, está no caminho certo. Se não, algo precisa ser revisto. Espiritualidade não é fuga da realidade, é aprofundamento nela. Talvez o maior sinal de maturidade espiritual seja este: não precisar de sinais constantes, porque a vida já começou a fazer sentido. E se algo invisível te acompanha, ele não quer ser adorado, quer ser compreendido, com lucidez, com critério, com calma, porque a espiritualidade de verdade não descontrola, ela esclarece. Se algo invisível caminha com você, ele não quer ser adorado, quer ser compreendido.